Queridos, nós estamos aqui começando o segundo bloco do programa Novo Tempo, direto aqui dos Estados Unidos. E agora teremos a presença do professor Leandro Quadros. Vou colocá-lo no ar. Alô, professor? Bem, Está me ouvindo? estou ouvindo perfeitamente e hoje eu não estou vendo só a Lu, estou vendo a Lu e o Mix também. Jeff, muito obrigada. É o nosso técnico que ele está aqui conosco hoje, resolvendo todos os problemas. É bom Que quando a coisa dá bom! certo assim, né, professor? Eu ainda tenho que olhar de lado, porque está faltando um monitor aqui na frente, na minha frente, mas não tem problema. E eu estou olhando aqui para o professor Leandro Quadros, eu olho aqui para os nossos ouvintes e para o MITS também. Professor, que prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez para um programa Na Mira da Verdade. Querido, se você ainda Obrigado. não conhece o professor Leandro Quadros, eu vou apresentá-lo a você agora. O professor Leandro Quadros, ele é mestre em teologia, ele é pós-graduado em jornalismo científico, apresentador do programa Na Mira da Verdade, na rede Novo Tempo, lá no Brasil. É um colaborador aqui do programa Novo Tempo, nos Estados Unidos. Ele está nas páginas do Facebook e do Instagram. Ele tem um site fantástico. Passo para você agora o endereço: cursos, no plural, cursos.leandroquadros.com.br. Ele traz cursos sobre inteligência financeira bíblica, adolescência positiva. Gente, adolescência, só esse nome já me dá arrepio. Imagina, professor Leandro Quadros trata desse assunto de adolescência positiva. Também fala sobre homilética ou pregação bíblica. Tem áudios, livros? Tem, sim. Perguntas complexas, simplificadas. Tem e-book? Também tem. O Espiritismo segundo a Bíblia. Então, queridos, olha, tem muita coisa aí para você pesquisar, para você ouvir, para você ver. Ele está sempre lançando vídeos aí. Eu encontro vários vídeos, vários temas no Facebook. Esqueci alguma coisa, professor? Não, foi exata nas informações. Que bom! É porque quando as informações são boas, a gente tem que trazer para os nossos ouvintes. Então, vá lá nas redes sociais, porque você vai encontrar muita coisa Aliás, do no nosso professor. website também ele pode entrar lá, novotempoeua.com, e já tem um link direto para lá, né? Exatamente, já pensou? O nosso site já direciona lá para o Leandro Quadros. Que coisa boa, muito bom. Mas, professor, sem demora, são 7h29 minutinhos. Vamos começar aí mais um Vamos Na lá. Mira da Verdade. De agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos. Uma só verdade. A palavra de Deus. Na mira da verdade. Então, Mitz, você começa porque já tem ouvinte perguntando, então é com você. Então, professor, tem uma ouvinte nossa aqui, que na realidade ela é muito assídua, né, a Carol, e ela pergunta o seguinte, professor, por que quando Jesus realizou o primeiro milagre, ele disse que não era a sua hora? Mesmo assim, ele realizou um milagre. Na verdade, existe até uma situação onde Jesus parece ter dado uma resposta dura, né? Que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Como é que fica isso aí, professor? Ele disse isso, mas realizou o milagre? Como fica isso? Aqui é o seguinte, essa dúvida da nossa ouvinte diz respeito a João capítulo 2, onde é mencionado a festa de casamento em Caná da Galileia. E aí o que acontece? Quando acabou o vinho na festa, Maria, como uma mãe, né, que quer ver o filhão, né, aparecendo sempre bem, ela falou, né, para ele o seguinte, ó, tendo acabado o vinho, verso 3, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Então, ela estava dando a entender o seguinte, ó, é a hora de você fazer o milagre. Tá? Só que Jesus falou para ela o seguinte, mulher, que tenho eu contigo,
ainda não é chegada a minha hora. Não que ele não fosse fazer naquele dia o milagre, mas ele sabia o momento certo. E ele queria deixar para ela claro que não seria ela que iria definir o momento de ele começar o seu ministério público, mas ele definiria com a ajuda do Espírito Santo. E para nós parece que a resposta de Jesus foi mal educada, mas não foi. Por quê? A palavra mulher usada no grego bíblico e naquela época, o que significa nesse contexto? Madame, tá? Então o doutor, eu tenho um comentário dele, agora eu não me recordo, não é o John Stott, é um outro doutor, que ele escreveu o seguinte aqui no comentário dele, que quando Jesus usa esse termo mulher, na cultura hebraica é a mesma coisa que dizer madame. Então Jesus falou assim educadamente, mas colocou-a, diríamos assim, no lugar dela, né? Diz assim, olha, madame, calma, eu sei a hora de iniciar o meu ministério público. Então ele queria mostrar isso para ela, que ela não poderia ter autoridade sobre o ministério de Jesus. Mas professor, só aproveitando um gancho aí, esse termo aí é usado como se fosse madame, mas quando traduz para o português é como se a pessoa dissesse, eu não sei não, mulher, fala isso aí, você, sei lá... Porque na nossa cultura ocidental, Nitz, é assim, né? Nós olhamos, ô mulher, é uma coisa, até usamos de uma forma até pejorativa, né? Muitas vezes, mas na cultura judaica, não. Chamar alguém de mulher era a mesma coisa que tratá-la como madame, era uma cultura oriental. Por isso, Nitz, que é fundamental, e eu bato nessa tecla, quando nós formos ler a Bíblia e estudá-la, nós não podemos lê-la com os nossos olhos ocidentais, simplesmente. Óbvio, não tem como eu não fazer isso, eu sou um ocidental. Mas eu tenho que pensar o seguinte, bom, como que a mentalidade oriental se expressa, né? Como que a mentalidade oriental hebraica usa certos termos. E aí, com o tempo de estudo, com comentários bíblicos, com enciclopédias bíblicas, não é? Aí nós vamos chegando a esse desenvolvimento de estudo. Então é por isso, né? A Bíblia tem uma cultura, tem uma estrutura de pensamento bem diferente da nossa. Então, professor, é por isso que é interessante não ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Estudá-la. Por exemplo, eu gosto muito de estudar por livros, né? Então, ou por cartas. Então, por exemplo, pegar uma carta de Paulo aos Coríntios. Eu gosto de lê-la toda, ver para quem que ele está escrevendo, o que ele escreveu, que problema ele tratou, como que ele tratou aquele problema. Aí eu consigo entender o contexto, e quando eu entendo o contexto, eu posso aplicar o texto à minha vida. As pessoas fazem o contrário. Elas querem aplicar o texto na vida para depois tentar entender o texto, e a aplicação é errada, e aí não surte efeito na vida do cristão. Muito boa a sua explicação, professor. E outra, agora eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte, que é um tanto quanto curiosa. E ele diz o seguinte: boa noite, professor Leandro. Meu nome é Geise, eu acompanho sempre esse programa e gosto muito das suas explicações. Deus o abençoe. Boa noite. Tenho uma dúvida e queria saber se o senhor pode me ajudar. No céu não existia o mal, pois os anjos eram puros e santos. Deus os criou perfeitos. Se Deus não criou o mal, como pôde surgir no coração de um anjo a inveja? Se não se conhece um sentimento, pois ele não existe, como ele pôde surgir, professor? Veja, nós temos algumas poucas respostas na Bíblia sobre isso, e por ser um assunto que nós não estamos aptos a entender plenamente, olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,7, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aqui ele está falando, né, no contexto do anticristo, mas qual é a expressão que ele usa aqui? O mistério da iniquidade. Então veja, para Paulo, era um mistério.
analise comigo, como que a imperfeição pode surgir na perfeição? Nós não temos como entender isso. Verdade. Agora, nós temos como saber como aconteceu isso. Como? Ezequiel 28, na verdade, Isaías 14 nos mostra que um ser criado perfeito, não é? Ele acabou usando erradamente o seu livre-arbítrio. Agora, como que esses sentimentos foram surgindo e ele foi desenvolvendo, isso é um mistério para nós. Mas olha o que ele fez. Ó. Isaías 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então chegou o momento que, de forma misteriosa, Lúcifer usa do seu livre-arbítrio e decide que queria ser mais do que Deus. Na verdade, ele queria ser igual a Deus no poder, não no caráter. Tanto que o caráter dele se perverteu, porque ele pecou. Então, essas são algumas respostas que nós temos. Outra que nós temos, a Bíblia deixa bem claro que Deus não é o responsável pelo mal. Por exemplo, 1 João 1,5, né, diz assim, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então, essas respostas nós temos. Agora, a nossa lógica ainda não é capaz de entender como que a imperfeição surgiu na perfeição. O próprio apóstolo Paulo chama isso de mistério. Então, somente na eternidade nós vamos entender e termos todas as respostas para esse tipo de questão, né? Talvez isso também tenha a ver com o fato de que Deus também não tirou a possibilidade da dúvida. Seria isso, professor? Também. Deus, a existência do livre-arbítrio, Mitz, é uma demonstração de que Deus não impõe o seu amor, ele quer ser amado de livre e espontânea vontade, e também a existência do livre-arbítrio demonstra isso que você disse, né? Que a pessoa pode exercer o seu livre-arbítrio. Agora, realmente, entendermos, né? Mesmo que Deus não tire a possibilidade da dúvida, entendermos como que um ser perfeito, que viveu ao lado do Criador, que recebeu plenamente o amor dele, se torna assim, nós não temos realmente todas as respostas. É uma coisa misteriosa, mas por isso que existe o conflito cósmico, né? Por isso que a cruz existiu. A cruz mostrou, né, que Deus é amor e que Satanás é perverso. E no milênio, quando estivermos no céu com Cristo, aí sim, depois de transformados, nós teremos habilidade, né, e capacidade intelectual para entendermos esse mistério profundo. Muito obrigada, professor Leandro Quadros. Agora eu tenho uma outra pergunta aqui de uma ouvinte. O nome dela é Cecília e ela quer saber se haverá noite no céu. Ela disse assim, já ouvi alguém dizendo que a glória de Jesus iluminará a cidade santa. Se vai iluminar, então nós não teremos noite? Veja, boa pergunta. O detalhe é o seguinte, o texto diz, e eu vou ler esse texto para nós, Apocalipse 21, 23, diz o seguinte, ó, a cidade, qual é a cidade? A Nova Jerusalém aqui no contexto, né? A partir do verso 9. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, onde não há e não haverá necessidade dos astros? Na Nova Jerusalém. Isso não quer dizer, né, que Deus vai destruir esses astros e eles não vão existir na Nova Terra. Então as pessoas acabam pensando, né, que esse texto se refere à Nova Terra. Não, esse texto se refere à Cidade Santa. Na Nova Jerusalém, no paraíso, a glória de Deus é tão espetacular que não precisa de nada, de nenhuma luz. A glória da divindade ilumina toda a Cidade Santa, né? Agora, na Nova Terra,
a glória dele continuará iluminando toda a cidade santa, em qualquer lugar por onde ele passar, mas os astros continuarão existindo. Até porque Isaías 66, 23 diz assim, que de uma festa de lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim. Então, para nós sabermos quando será sábado, né, é necessário que existam os astros, os movimentos de rotação, para nós sabermos em qual dia da semana nós estamos. E aí o senhor acaba de começar a responder a próxima pergunta do nosso ouvinte, Paulo Sérgio Freitas. Olha que interessante, professor. É o Espírito Santo mesmo, Deus. Deus guia até as perguntas na hora de chegarem. E olha a pergunta dele. Ele fala o seguinte, eu queria saber, professor, como o povo vai adorar a Deus no sábado se no céu não existe marcação de tempo, como temos aqui na terra? Já que no céu o tempo será eternidade, como é que os santos saberão qual é o dia de sábado para adorar? Primeiro lugar, Isaías 66, não é? Fala de uma guarda do sábado na nova terra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós, por causa da influência do pensamento grego, e especialmente por influência de um teólogo muito importante, por sinal, esse teólogo influenciou tanto o catolicismo quanto o protestantismo, e foi Santo Agostinho. Então, ele, influenciado por Platão, ele pensava no quê? Que eternidade é ausência de tempo. Só que na Bíblia não é assim. O pensamento hebraico não vê eternidade como ausência de tempo. A eternidade é tempo sem fim. Então, o que isso significa? Né? Muitos filósofos pegam Deus e veem o tempo como se fosse um container, né? Um container, e Deus está fora. Né? Mas não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, na verdade, que a eternidade não é ausência de tempo, mas tempo sem fim. Então, não vai ter nenhum problema, né? Os justos vão saber, até mesmo no céu, o dia da semana que seria aqui na Terra, não é? Isso não vai se perder da nossa mente, que vai estar transformada, e até porque, como eu disse, os astros continuarão existindo, né? Então, a rotação da Terra, né, em volta do Sol, a rotação do próprio Sol, não é? Que demarcam os dias da semana, estações do ano, isso aí nós vamos estar vendo. Um exemplo, como que se guarda o sábado nas regiões polares, se lá 6 meses são dia e 6 meses são noite? Essa pergunta me chega com frequência. E a resposta que eu dou a ela é a mesma para essa do céu. O que acontece? Existem 6 meses mesmo de claridade. Só que dependendo da posição do Sol no zênite, né, lá no horizonte, eles já sabem que passou 24 horas. Então, se eles podem saber, imagine nós, com a mente transformada e com a capacidade mental muito maior do que a que temos agora, né? Impressionante, né? Quando a gente pensa na eternidade, porque realmente, assim, a gente pensa na eternidade como se fosse atemporal. Não existe marcação de tempo. Você usou o termo teológico que eu estava querendo lembrar e não lembrei. Essa temporalidade, Lu, não faz parte do pensamento hebraico. Então, o que isso significa? Quando estivermos no céu, vai ser mais do que natural você chegar, por exemplo, sempre com a sua fisionomia jovial, porque Deus será transformado a nós. Você vai chegar para o Nietzsche e dizer assim: Nietzsche, hoje eu estou completando 500 trilhões de anos. Porque a eternidade não é algo atemporal. A eternidade é tempo ilimitado. Né? Então nós vamos poder saber até a nossa idade no céu, com toda certeza. Porque aí eu já vou juntar as duas perguntas, né, que vieram para nós. Essa questão do tempo e a questão de não ter a noite. Quer dizer, se não vai ter noite, se não tem noite, não tem tempo. Então, agora, com a sua explicação, ficou tudo muito mais claro. Para que a gente possa entender. A Lua e o Sol não têm necessidade só na Nova Jerusalém. É o contexto de Apocalipse 21, 23. Agora, na Nova Terra, vai existir tudo normalmente.
E mesmo que estejamos no céu, não é? E não haja necessidade da iluminação dos astros, eles não deixarão de executar as funções deles no universo. Seus movimentos de rotação e de translação. E agora eu me lembrei, professor Leandro Quadros, que nós vamos ficar 1000 anos nos céus. Então Exatamente. existe o tempo, existe 1000 anos. Exatamente, boa a sua reflexão. Existe um período de 1000 anos entre a primeira e a segunda ressurreição, né? Então veja, mais uma prova, né, de que eternidade não é atemporalidade. Professor, eu acho que também tem outra coisa a ver muito interessante aí, é que quando Deus fala que fará tudo novo, é como se fosse restaurando o que já existia, né? É isso mesmo, perfeito. Exatamente. Professor Leandro Quadros, vou soltar uma vinhetinha e já volto aqui com o senhor. Programa Novo Tempo. A voz da esperança. Queridos ouvintes, nós estamos aqui com o programa Na Mira da Verdade com o professor Leandro Quadros, respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes. Se você quer aprender a respeito da Bíblia, mande a sua pergunta para nós. O professor Leandro Quadros está aqui para responder, não ele, mas através da Bíblia, todas as respostas fundamentadas na Bíblia, porque a gente sabe que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, nós permitimos que Deus fale conosco. Então, vamos aprender mais? Nós temos mais perguntas aqui. E agora, essa pergunta vem do André. E ele fala: boa noite, eu sou André Moraes. Estamos vivendo, professor, em tempos muito difíceis. E eu gostaria de saber o porquê Deus permite que tantas coisas ruins aconteçam com pessoas boas. Nós temos que entender, querido ouvinte, que nós, seres humanos, sofremos as consequências do pecado e as consequências de um conflito cósmico que existe entre o bem e o mal. E o pecado, ele não escolhe a quem ele vai prejudicar. Então, o que diz Romanos 3:23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por mais que existam pessoas boas, por elas serem pecadoras e terem uma natureza pecaminosa, elas não estão livres do mal. Por quê? Primeiro, porque elas têm uma natureza pecaminosa que as torna mortais, e segundo, porque existe no planeta Terra o diabo e os seus anjos. De acordo com Apocalipse 12, 7-12, foi expulso uma terça parte dos anjos para cá. Só que isso não deve nos deixar temerosos, porque Hebreus 1,14 diz que Deus enviou anjos como espíritos ministradores a serviço da salvação dos crentes. Então, o que acontece? Nós estamos numa batalha. Numa batalha, há soldados que saem feridos, há soldados que saem mortos. Mas o que é o pior? É sair derrotado. Então, alguns de nós seremos soldados que vamos sair mortos desse grande conflito. Agora, por que Deus o permitiu assim? Só Ele o sabe. Um dos motivos, nós lemos em Apocalipse 14:13, né? Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas e porque as suas obras os acompanham. Então, comentando isso, a escritora Ellen White diz que Deus, nos últimos tempos, ao ver que certas pessoas não resistiriam aos eventos finais, Deus permitiria que essas pessoas descansassem da morte, porque ele prefere ficar alguns anos sem esse filho do que ficar a eternidade toda sem ele, caso ele venha se perder. Então, esse é um dos motivos. E aí, o que acontece? Jesus nos diz que nós devemos, na verdade, o Salmo 73 diz que nós devemos olhar não para a aparente prosperidade do ímpio, mas para o destino final dele. Então, Asaf, no Salmo 73, fala assim: olha, meus pés quase resvalaram, porque eu vejo o ímpio
prosperar e o mal, o ímpio prosperar e o bom não. Aí ele foi ver que isso não acontece em todos os casos, mesmo que aconteça em alguns, e aí ele falou assim, até que eu entrei no santuário de Deus e atentei para o fim deles. É assim que nós devemos fazer, né? Ler o Salmo 73 e procedermos como Asaf. E lembre-se, ouvinte, o pecado não escolhe quem vai afetar. Tem coisas para as quais nós não vamos ter respostas. E professor, também tem as nossas escolhas também envolvido a isso, né? Aí você entrou, Mitz, num ponto muito importante que eu não havia lembrado, Mitz. Por exemplo, mesmo que eu tenha um vizinho, por exemplo, uma pessoa muito boa, mas se ele decidiu guiar o seu automóvel a mais de 200 por hora e teve um acidente, não foi culpa de Deus. Né? Deus permite porque ele permite que as suas leis físicas, morais, espirituais sigam o seu curso normal. Né? Então você falou num ponto muito interessante. Tem também a questão das nossas escolhas. Né? E nós muitas vezes podemos escolher os resultados tanto do conflito cósmico, mas em especial das nossas escolhas. Por exemplo, uma pessoa boa morreu com o Covid. Pode ser que ela não tenha... Pode ser que ela tenha se cuidado o necessário. E nós não tenhamos resposta porque Deus permitiu que ela morreu. Mas há casos em que as pessoas não se cuidaram. Não seguiram as orientações dadas pelas autoridades. Então, o ser humano, como tu bem disse, né? E diz Gálatas 6, verso 7, nós colhemos aquilo que nós também plantamos. Existem casos também que Deus, mesmo assim, ele ainda usa de misericórdia, talvez por saber que, por exemplo, você estava correndo a 200 por hora hoje e Deus mesmo assim te livrou, porque talvez ele sabe que na semana que vem você vai tomar uma decisão diferente na sua vida. E só Deus que sabe isso, né? Seria isso mesmo, professor? Por isso que nós temos, Mitz, que confiarmos na soberania de Deus. Temos que ter fé. Mesmo que nós não entendamos. Nós não entendemos não porque não existe a resposta, é porque nós não estamos aptos para receber essa resposta. Por exemplo, João 16, 12, né? Cristo fala assim para os discípulos, eu tenho muito a vos dizer ainda, mas vocês não podem suportar agora. Né? Então isso acontece conosco também. Então a melhor saída é ter uma vida de estudo da Bíblia, de oração, de comunhão com Deus, para que, se passarmos por uma situação para a qual não tenhamos uma resposta, tenhamos uma fé sólida para confiarmos na soberania de Deus e nos planos dele para nós. E no milênio, nós vamos perceber uma coisa, o que Ellen White diz, não é? Deus não dirige a nossa vida de um modo contrário que nós mesmos dirigiríamos se nós pudéssemos ver o fim desde o princípio como ele. Então nós temos que ter fé nisso. Perfeito. Muito bom. Professor Leandro Quadros, nós estamos aí finalizando na mira da verdade. Da verdade. Professor, nós queremos agradecer aí a sua presença aqui no programa Novo Tempo dos Estados Unidos. É sempre muito bom tê-lo aqui conosco, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. E esperamos que semana que vem a gente possa se encontrar novamente. E a semana vai que ser vem um prazer. Ele vai falar de um assunto muito interessante, né, professor? Ressurreição. Ressurreição. Vai ser um assunto muito empolgante para o nosso ouvinte, cheio de esperança, e que vai mexer com algumas crenças de alguns ouvintes. Então não perca o estudo. Obrigado, Lu, obrigado, Mitz, pela companhia. Deus os abençoe. Deus abençoe o nosso amigo, eu não sei o nome dele, que arrumou a parte técnica da rádio. Que Deus... É o Jeff. Jeff, que Deus cuide, Jeff, da sua vida também. E que o nosso ouvinte não se esqueça que sempre que você tiver, amigo ouvinte, a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Grande abraço. Muito obrigada, professor. Abraço para o senhor também. Obrigado.